Memórias do Mark se convergindo e ele finalmente vendo a Gemma, vários projetos além do Cold Harbor, plano do Worthy com Burt, nova pintura do Kier. Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes no 5º episódio de Ruptura. Então, vamos nessa! Ela não tá morta, ela só não tá aqui. Quem tá aqui? Fala pessoal, eu sou o Pedro e esse episódio foi um pouco mais calmo quando comparado ao quarto. Sendo sincero, o quarto até agora é o meu favorito da temporada, mas ele pelo menos trouxe algumas respostas. Poucas, mas pelo menos é alguma coisa. Começando sobre o arco do Mark. A reintegração é tipo terapia, na primeira sessão vai te ajudar, vai te aliviar, mas não vai mudar nada muito grande da noite pro dia, sabe? É um processo lento, complexo e que vai levar algumas sessões. E é por isso que o Mark interno não lembrava que o seu externo autorizou a excursão escolar do Miltic, sabe? As suas memórias estão voltando aos poucos, se conectando aos poucos. O Mark já tá tendo alguns flashes de lembrança, como por exemplo, ele vendo a Gemma na cena com a Ellie e especialmente vendo a Gemma aqui nesse final. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no começo do episódio, o Mark aparece tomando alguns remédios, bebe uma coisa meio nojenta, então provavelmente a Regab mandou ele tomar esses remédios pra meio que evitar os efeitos colaterais que rolaram com o Pete. Só que, em alguns momentos nesse episódio, o Mark aparece ali tossindo. No meio do episódio, inclusive, ele até colocou um pano molhado na sua nuca pra aliviar a dor de cabeça. Então será que ele pode ter algum efeito colateral com a reintegração? Tipo, se ele tiver, eu acho que vai ser menos do que o Pete teve, porque, pô, tá se controlando, tá fazendo aos poucos, tá tomando remédios, mas esse detalhe dele tá tossindo, cara, me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção, pode não ser nada demais, mas o mercado que o Mark vai pra fazer as compras é Egan Emporium, ou seja, deve ser o mercado da família Egan, a família Egan que comanda a Lumen. Então até quando o Mark não tá trabalhando na Lumen, o nome Egan tá ali perseguindo ele. Nessa mesma cena, quando a gente vê as possíveis cinzas da Gemma, que não é dela porque ela tá viva, eu já vou chegar lá, o Mark fala, ela não tá morta, ela só não tá aqui. E essa é a mesma frase que ele fala no meio do episódio pra se referir ao Irving. Ele não tá morto, só não tá aqui. Essa simples frase já mostra que os dois Marks estão começando a se conectar, até meio que indiretamente. Os dois, ao mesmo tempo, estão com pensamentos iguais sobre o que tá rolando com a Gemma e também com o Irving. Ou seja, a reintegração realmente tá funcionando e tá funcionando no presente. Porque, se eu não me engano, essa foi a primeira vez aqui na série que o Mark externo e o Mark interno têm o mesmo pensamento sobre a mesma coisa. Tipo, olha, não tem por que ficar triste. Ele não tá morto, só não tá aqui, mas não tá morto, sabe? Tipo, os dois terem o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Então, assim, é um detalhe bem interessante. E aqui, eu não acho que o Mark externo estava aí nessa cena com o Miltic, tá? Quando ele tá ali trabalhando, tem meio que um colapso, dando a entender que ele fez a transição, ele não fez, foi mais um colapso mesmo, tipo assim, e voltou ao normal, sabe? Aquele realmente era o Mark interno. Dá pra perceber que era o Mark interno, porque o Mark menciona a Senhora One e também menciona, né, que ele estava ali tentando fazer um CPF com a Helena. E não teria como o Mark externo saber disso tudo agora, no presente. Ele teve esse mini lapso para meio que provocar o lapso completo que ele teria no final do episódio, né? Dele lembrando da voz da Gemma. O que ele ouve é o que a senhora Casey fala para ele no 8º episódio, quando ela fala as qualidades do Mark externo. Essa última conversa entre eles, antes dela ir, né, pro andar de exportações. Mas quando ele abre a porta, ele não entra na sala, e sim abre para o corredor. E quando ele olha para trás, ele vê a própria senhora Casey, confirmando pro Mark externo que sim, ela tá viva. Ele finalmente pôde vê-la após 2 anos com seus próprios olhos. Vamos lá. Primeiro de tudo, o plano da Regab de pegar as coisas da Gemma pra fazer o subconsciente do Mark lembrar dela, deu certo. Só do Mark ver ali as coisas da Gemma, relembrar dela, ele teve o lapso no final e, né, teve toda essa cena. Então, se eles seguirem nessa linha de pegar coisas relacionadas à Gemma pro Mark ir lembrando, pode dar certo, tá? E claro, agora ele teve 100% de certeza que a Gemma está viva. A Gemma tá como a senhora Casey. Sim, é verdade, mas a Gemma sim está viva. E é até engraçado, porque a Gemma / senhora Casey aparece nos episódios, tipo, faz um carão e some. Papo de 1 segundo e some, sabe? Tá até engraçado.
Falando no Cold Harbor, a gente ouviu várias vezes aqui nesse episódio. O Mark tá quase completando, falta pouco, ele tá quase lá. Vai ser um projeto revolucionário e que o Miltic será lembrado pra sempre sobre ele. Eu tava lendo o comentário do João no vídeo do 4º episódio, inclusive obrigado por esse comentário. E assim, cara, considerando o comentário e o que vimos aqui nesse episódio, a minha opinião sobre o que é o projeto Cold Harbor mudou completamente. Eu não acho que o Cold Harbor tenha a ver com reencarnação ou com clonagem, e sim como uma melhoria do chip de ruptura. Porque é o seguinte, a Gemma tá viva. A série trabalha com essa possibilidade sempre que cita isso. Não cita que, olha, a Gemma voltou à vida, a Gemma tá agindo como se fosse uma robô, nada. Sempre cita a Gemma tá viva, sempre falam ela tá viva. A gente não tem detalhes de como foi o seu acidente, muito menos de como ficou o seu corpo após o acidente. Então, a situação mais provável é que a Lumon se aproveitou do acidente pra, trabalhar com ela. Talvez ela tenha ficado em coma e voltou, mas aí voltou sem se lembrar de nada. E a Lumon se aproveitou disso. Ou o acidente fez ela esquecer algumas coisas e a Lumon também se aproveitou. Ou talvez ela tinha feito acordo com a Lumon para trabalhar com eles muito tempo atrás e o Mark não sabia. Aí o acidente foi meio que um estopim para tudo isso. Ainda não sabemos, mas eu acho que o passado da Gemma ainda vai ser explorado aqui na série. Se vai ser na segunda temporada ou não, aí eu não sei. Mas aqui, a série poderia ter colocado qualquer interação da Sra. Casey com o Mark, qualquer uma, mas escolheu especificamente essa cena do 8º episódio. Justamente quando os dois se aproximam um do outro, começam a se importar um com o outro, como se mesmo com chip de ruptura e os dois não sabendo mais quem é quem, naturalmente eles são pessoas feitas um para o outro. Então, de qualquer jeito, eles dariam certo juntos. Logo depois que Cobell vê isso, vê o Mark e a Sra. Casey se aproximando, ou melhor, se reaproximando, já que eles eram casados na vida real, ele manda a Sra. Casey, ir pra sala de exportações. Então eu pensei, e se o projeto Cold Harbor não for, na verdade, uma melhoria pra valer do chip de ruptura? Tipo, o grande objetivo da Lumon com isso é fazer a pessoa ser resetada, do zero mesmo, e impossível de ter os mesmos sentimentos que ela sentiu no passado antes disso tudo acontecer. Ou seja, no final do projeto, o Mark pode fazer o que for, mas a Gemma nunca mais vai gostar dele como gostava antes. Será que a série pode seguir por esse caminho? Porque assim, eu acho bem mais crível do que pro caminho de reencarnação ou de clonagem. Assim, eu não descarto clonagem estar envolvido nessa trama, tá? Eu acho que isso não é impossível de acontecer. Mas é mais crível ser literalmente um trabalho de reset de memória, sabe? Porque a gente viu, mesmo com a ruptura, o Mark e a Sra. Casey estavam ali se reaproximando de novo. Mas agora, com o final e com a conclusão do Cold Harbor, isso não vai mais acontecer. E com a tecnologia pronta e testada, a Lumon pode vendê-la. Tipo, olha, você tá cansado da sua vida, cansado de sempre voltar pra mesma pessoa que te tratou mal porque não consegue viver sem ela, toma aqui esse chip que vai resolver todos os seus problemas. Agora o grande mistério é, por que tem que ser um Mark com a Gemma? Porque assim, esse lance de fazer a Gemma nunca mais gostar do Mark, se importar com o Mark, velho, é uma sacanagem sem tamanha. É de uma canalice absurda, sabe? Será que eles escolheram um casal com forte vínculo pra testar isso e se aproveitaram do acidente da Gemma? Ou será que tem alguma coisa no passado deles que ainda não sabemos que motivou tudo isso? Mas o que seria tão pesado a chegar nesse ponto? E outro detalhe é que antes do Mark ali chegar para trabalhar no projeto Cold Harbor, ele passa por vários outros projetos, como Yakman, Allentown, Astoria, Bellingham, Krems, Chihlup, Cielo, e a lista deve seguir, até a letra Z. O conselho dá a entender que o projeto Cold Harbor é o principal, é o mais importante. Mas na Lumon também tem mais projetos, tem vários na verdade. Eu acredito que ou eles estão trabalhando com outras pessoas em outros projetos, ou tudo isso é como segunda opção, caso o Cold Harbor não dê certo. Outro projeto que também tem ali é o pedido de like. Tá vendo o vídeo até agora, tá gostando e não deixou o like? Dá sua força, é de graça e me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra continuar acompanhando a mega cobertura sobre ruptura aqui no Good Nerd. Porque toda sexta-feira, entre 12h e 2h, nesse intervalo de tempo, sai a análise do episódio da semana aqui no canal e vá por mim, você não vai querer perder. Pra fechar o bloco sobre o Mark, vocês me deram carta branca pra fazer um vídeo grande, então vamos nessa? Ele foi meio que babaca nesse episódio, sabe? É compreensível, ele basicamente foi feito de idiota pela Helena e até, fez amor com ela achando que era a Helliar. Aliás, olha o paralelo entre os dois nessa cena. De um lado temos a Helliar, mas de outro, através do reflexo do espelho, temos a Helena.
como se as duas gostassem do Mark, já que o Mark tá exatamente ali no meio. Como se não, as duas gostam do Mark ao mesmo tempo. Faz sentido o Mark tá desconfiado e não querer muito papo após o que aconteceu. Tipo assim, ele foi babaca, passou do ponto, mas pelo menos é um pouco compreensível esse lado dele, sabe? Eu espero que agora, né, após o esporro que ele tomou, ele pare de agir assim. Mas mesmo ele parando, eu não acho que ele vai contar pra Heliar sobre a sua reintegração. Não por não confiar nela, e sim porque ele sabe que a Lumen tá observando. E se a Lumen souber o que ele fez, vai dar ruim. E eu preciso falar, cara, ver a Heliar de volta abriu um sorriso no meu rosto, velho. A Bridget Lowry, que é a atriz que faz a Helena barra Heliar, ela é excelente. Tipo, a Helena é uma pessoa e a Heliar é outra completamente diferente. A Helena é insuportável, chata, praga. Heliar é maravilhosa, carismática. Pô, o jeito de andar da Heliar é 1000 vezes mais legal do que o jeito da Helena. Então assim, Heliar, te amo. E Helena, não gosto de você. Mas aqui, se vocês tiverem interesse em um vídeo de curiosidade sobre a Bridget Lowry, é só pedir aqui nos comentários que eu trago talvez já semana que vem aqui pra vocês. Agora, uma pena que a Heliar tem prazo de validade. Porque assim, a Helena só tá fazendo isso porque o Mark precisa acabar o projeto Cold Harbor. Ele tá quase acabando. Então, quando ele acabar, eu acho muito difícil a Helena descer e continuar, né, com tudo isso rolando. Então a Heliar deve sumir. Ben Stiller, eu espero que você tenha já uma ideia de como manter a Heliar aqui na série. Porque do MJR vocês tiraram o Irving, e se tirarem também a Heliar, que acabou de voltar, cara, é sacanagem. Falando na Helena, cara, todo ódio contra ela é pouco, porque, mano, que mulher chata, e ela é muito hipócrita, porque, veja bem, por um lado, é compreensível ela não querer voltar, já que, né, ela quase morreu 2 vezes, mas ela chamar os internos de animais é uma hipocrisia absurda. Porque olha só, ela é uma das chefonas por trás disso tudo. Ela mandou o Drummond mandar o Miltic pegar pesado e parar de tratar os internos como pessoas com direitos, e tratá-los apenas como empregados. Tipo, ela tá fazendo todo o experimento do Cold Harbor, torturando tanto o Mark quanto a Gemma nisso tudo. Ela se filtrou lá dentro, enganou o Mark e fez amor com ele. Ok, ela não abusou do Mark, tá? O Mark foi adiante porque ele tava afim. Ele não sabia que era Helena, mas não foi abuso, sendo muito claro. Mas veja bem, tipo, olha tudo que ela fez, olha tudo que ela e o seu pai fizeram e continuam fazendo, e ela querer chamar os internos de animais por não quererem ser abusados e passarem por toda a tortura que eles passam, tá de sacanagem, né? E aqui, pra mim tá claro que a Helena acabou meio que se apaixonando pelo Mark interno e o Mark externo também, sabe? Ela tava fingindo ser a Helen na maior parte do tempo, mas nisso, na parte de fazer amor com o Mark, não. Ela realmente desenvolveu um amor pelo Mark, sabe? E eu acredito que tudo isso vai ser desenvolvido ao longo da temporada. Falando no Milkshake, aqui tivemos mais explicações sobre o que rolaram no episódio anterior. A ideia da excursão escolar foi dele, não foi da Helena. Então nisso, pelo menos, ela não tem total culpa no cartório. E o Milkshake é um funcionário que comprou a briga. Ele meteu um caô sobre o que rolou com o Irving externo. A gente sabia que era caô, mas, enfim. Ele comprou a briga falando que a Helena estava infiltrada para estudar melhor. E assim, como eu falei várias vezes, eu não gosto da Helena, mas eu gosto muito do Milkshake, cara. Assim, ele é mais antagonista, não é do bem necessariamente. Mas o cara, pô, é foda, cara. Eu gosto dele. O ator Tremont Tillman destrói em cena. Antes dele ser interrompido, ele ia explicar pro MDR o que era o bloqueio de Glasgow. E assim, mesmo ele não explicando porque foi interrompido, dá pra gente entender. É um dos comandos que permite o externo estar no andar de ruptura. Eu comento mais sobre isso aqui nesse vídeo, o link na descrição. Mas ainda sobre ele, a conversa do Milkshake. Cara, eu não consigo mais falar Milk, desculpa, porque ficou na minha cabeça. Enfim, a conversa dele com a Natalie sobre os quadros do Kier negro, novamente foi muito impactante. Eles não falam basicamente nada em toda a cena. Só falam pelos olhares. E, velho, os olhares da atriz da Natalie, meu Deus, cara, dá pra saber exatamente qual a opinião dela. Toda vez que os dois contracenam, eles mandam muito bem, velho. Falando em pintura, temos uma nova pintura do Kier. Dessa vez, ele é ali pronto para cortar a cabeça de 4 pessoas. Eu acho que isso é uma analogia do que aconteceria mais à frente no episódio, do conselho mandando o Miltic pegar mais pesado com os funcionários para evitar, né, que as coisas continuem saindo do controle. Tipo, ele cortou a cabeça de um funcionário, que foi demitindo o Irving, e serviu de lição pros próximos. Olha, fiquem na linha, senão vai dar ruim. E pô, eu me surpreendi com a postura da senhora One, dela falando pro Miltic parar de tratar os internos como pessoas.
Mas aí entra uma outra hipocrisia, porque provavelmente ela é uma pessoa que também passou pela ruptura. Porque não faz o menor sentido ela, uma criança, falar aquelas coisas e estar trabalhando naquela posição que ela tá exatamente. Como ainda tem mais 5 episódios na segunda temporada, eu acho que vai ter algum momento que vai explorar o passado da Senhora One. Tipo, explicar quem é ela, como ela tá ali e por que ela tá fazendo o que tá fazendo, sabe? Porque a série bateu nessa tecla várias vezes e uma hora vai ter que explicar. Mas essa fala dela me pegou desprevenido, porque assim, se eu achava que ela era fofinha e poderia ter um pouco de coração, como o Milt, que até tem em alguns momentos, essa fala aí eu não esperava. Outra forma da Lumen manipular os seus funcionários é através do livro, que é o que eles estão tentando fazer com o livro do Rickon. A Natalie contou, no terceiro episódio, que queria fazer apenas algumas leves mudanças. Mas como vimos, eles estão mandando o Rickon refazer o livro como se fosse um livro de ordens, até citando: só de olhar para o ponteiro do relógio, você já deveria estar feliz por isso. E esse trecho que a Devon citou é apenas um, então imagina os próximos, sabe? Mas aqui eu fiquei pensando, como será que a Lumen vai introduzir esse novo livro de forma natural? Quando os funcionários pegaram o livro e leram os absurdos, eles, claro, vão parar de ler. Então será que o livro vai ser usado não para eles lerem por livre e espontânea vontade, e sim para eles lerem talvez na possível sala de bem-estar, em uma outra sala de bem-estar com outro nome, mas com o mesmo objetivo que vimos na primeira temporada? Porque como o próprio título do episódio diz, é um cavalo de Troia. Ou seja, por fora pode até parecer um livro legal, maneiro de ler, mas por dentro é um livro para manipulá-los. Falando em bem-estar, uma das alternativas da nova sala do bem-estar é o que estão fazendo com o Dylan, meio que levando a esposa dele para falar com seu interno. A Lumen claramente está manipulando o Dylan para evitar rebeliões, sabe? Mas o Milkshake deixou claro: olha, cuidado, senão você não vai ter mais os seus privilégios. Anda na linha pra não cair pro tubarão. Me ajuda a te ajudar. E detalhe, Mark e Helliar não sabem que isso tá acontecendo. Quando o Miltic fala com o Dylan, eles meio que olham pro Dylan tipo assim: que é isso? O Dylan não contou pra eles dessas visitinhas, desses privilégios, então mesmo assim, eles conseguiram realizar um funeral pro Irving. Um funeral, mas com um detalhe interessante. O pessoal da Opcat Design deixou a mensagem do Irving ali pra eles, o desenho dele da sala de exportações e o caminho que leva até a sala. O que me chamou a atenção é que o Dylan vê isso, mas devolve o bilhete, não fica pra si. Provavelmente com medo de ser pego e perder os privilégios, né? Que eu falei anteriormente. Se o quadro não sair dali quando eles limparem a sala de bem-estar, né? A nova sala de bem-estar, mesmo com medo de perder os privilégios, eu acho que o Dylan vai sim voltar pra pegar o bilhete e mostrar pro Mark, pra meio que seguir o plano do Irving adiante. Eu acho que essa parte não vai parar por aí. Aliás, pra quem não pegou, aquele cara que aparece no começo do episódio contando a Felícia é um exemplo do que a Felícia contou pro Irving, que é um cara que sempre aparece ali na Opcat Design, pega algumas coisas e leva pra sala de exportações. Assim, a cena deu a entender que é um homem mais velho, mas, sinceramente, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Eles propositalmente não mostraram o rosto daquele homem. Então, deve ter alguma surpresa, algum plot twist aí, porque não teria motivos pra esconder o rosto dele. Agora, falando sobre o Irving, seguinte, o Irving foi demitido da Lumen. O Irving externo tá bem, tal, não tá num cruzeiro, tá bem, mas o Irving foi demitido da Lumen. Só que assim, embora o episódio tenha dado a entender que o Irving B foi deletado, foi morto, a gente não viu isso acontecendo. Assim, o Miltic falar que, olha, o Irving B foi deletado, o Irving B morreu, é uma coisa. Ele falar uma coisa, mas a série provar na prática que ele não existe mais é outra. A gente sabe que quando o funcionário é demitido, a Lumen não apaga da mente dele tudo o que aconteceu. Tanto que o Dylan e o Irving foram demitidos no segundo episódio, mas voltaram tendo as mesmas lembranças. Então, assim, se a série não mostrou o Irving B sendo resetado, sendo deletado, é porque ele não foi. Eu já vou chegar lá, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa primeira cena do Irving externo é que ele aparece conversando no telefone com uma pessoa misteriosa. Ele fala: eu acho que eles sabiam que o meu interno iria fazer, mas aí ele pra falar com o Burt. A gente não tem a menor ideia agora, nenhuma possibilidade, do que ele quer fazer, muito menos com quem ele tá falando.
Mas, de novo, a série plantou isso pela segunda vez. É a segunda vez que vimos ele falando com uma pessoa misteriosa pelo telefone. Então, uma hora, eu acho que tudo isso vai voltar. Eu realmente acho que o Irving B vai voltar, já que, né, a gente não vê ele sendo morto, sendo deletado. Mas até isso rolar, a série vai focar um pouco mais no Irving externo, que por hora até me parece uma boa escolha. Logo depois, o Irving vai falar com o Burt. Descobrimos que o Burt não se aposentou porque estava velho, porque chegou a hora, não se aposentou por conta própria. E sim, que ele foi demitido porque estava tendo relações amorosas com o Irving, mesmo, né, não tendo nada, só se abraçavam, ficavam ali com o cara um do outro, mas não rolou nada demais. Mas foi bastante pro Burt, né, ser demitido. O Burt somou A com B e percebeu que o seu interno, o interno do Irving, provavelmente tinha um caso, sabe? E se vocês verem na expressão do Irving, ele fica todo feliz, mas depois fica triste ao saber que o Burt tem marido, o Fields. Mas mesmo assim, ele aceita se unir com eles, né, no dia seguinte pra comer presunto. Eu não acho, pelo menos pelo que a série vem construindo, que o Burt vai trair o Fields pra ficar com o Irving. Seria muito fanfic. Mas o que pode acontecer é o Burt se unir ao Irving pra descobrir as verdades sobre a Lumina, já que os dois foram demitidos e tudo isso tá bem estranho. Até, quem sabe, ajudar ele e ajudar sabe-se lá com quem o Irving estava falando. E aqui, eu não descarto a possibilidade do Mark, quando a reintegração estiver quase completa e ele ter as duas memórias ao mesmo tempo, do Mark lembrar do Irving, lembrar de tudo que rolar com o Irving e convencer o Irving externo a também fazer a reintegração para lembrar do que rolou lá na Lumina, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Porque assim, aqui nesse vídeo eu falo sobre o Projeto Montauk, porque no quarto episódio o Irving apareceu sonhando trabalhando no Projeto Montauk, que é sobre um homem que recuperou suas memórias. Então tudo isso pode rolar com o Irving ainda na segunda temporada. Então vale a pena ver esse vídeo. E aqui eu comento sobre a abertura da série, porque ela tem alguns detalhes que são muito importantes. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!